Antígona de Sófocles. Estudo do caso. O rei Édipo, após as tragédias que lhe aconteceram, fura seus próprios olhos por ter presenciado todo tipo de miséria em sua vida e se exila de Tebas, assim deixando seu trono vago. De seus 4 filhos, fica decidido que Eteocles se tornaria o rei. Porém, seu irmão, Polinice, não aceita esse fato e confronta seu irmão, que acaba resultando na morte de ambos. Assim, Creonte, irmão de Jocasta, acaba assumindo o trono e promulgam a lei que concede todas as honras fúnebres a Eteocles por ter morrido em defesa a Tebas, enquanto Polinice deveria permanecer insépulto devido à sua traição, perecendo às intempéries e aos animais. Contudo, Antígona, que nutre profunda admiração por seu irmão morto, Polinice, decide contra as leis da cidade e pede ajuda a Ismênia, sua irmã, para sepultar dignamente seu outro irmão, pois acredita que a lei dos homens não é superior às leis eternas, às quais ela seguia. Entretanto, Ismênia se recusa a participar de tal plano e desencoraja Antígona, que ignora seus avisos e procede com o funeral. Antígona é condenada a ser sepultada viva, e Hemon, marido de Antígona e filho do rei, defendendo a justiça e a obediência aos deuses, tenta convencer seu pai a voltar atrás em sua decisão. Mas o rei, como um ditador, reafirma seu lugar como governante, que ele que prolongava as leis e por isso Tebas lhe pertencia. Assim, o filho, vendo que não tinha mais jeito, faz uma ameaça final para o pai. Por causa de sua imprudência, não morrerá somente uma pessoa, mas sim 2. Dessa forma, um dos primeiros pontos que podemos ressaltar com essa tragédia grega é a importância das artes para o direito e a sociedade em geral, pois ao analisarmos essa história percebemos que essa apresenta diversas visões do que é certo e justo ao leitor. Afinal, cada personagem tem um certo entendimento sobre o que é correto de acordo com suas crenças e sua moral. De modo que é correto que as artes, por meio de suas diversas formas, seja pelo teatro, literatura, pintura ou escultura, são meios que os artistas se expressam e apresentam suas visões sobre variados temas, principalmente sobre ética, justiça e verdade, o que influencia as massas que compõem a sociedade a pensarem e repensarem sobre a forma como a sociedade está construída e promoverem mudanças, já que a população é frequentemente exposta a diversos tipos de visões de mundo, o que provoca discussões e questionamentos e gera mudanças principalmente em relação ao ramo do direito. Afinal, é comprovado pela axiologia jurídica que o direito é um fruto cultural, ou seja, o conceito de justiça, as formas de atuação e conceituação do direito depende do valor histórico e social enraizado na cultura humana em determinado tempo e espaço. Portanto, é fato que as artes têm um grande poder de influenciar, transmutar e remodelar o ramo jurídico do direito e suas vertentes. O segundo ponto a ser ressaltado é o fato de percebermos que cada personagem dessa tragédia grega sofre influência de correntes diferentes de pensamentos jurídicos. Por isso, cada um tem uma noção diferente do que é certo e justo, o que gera o conflito na história. O rei Creonte sofre influência do pensamento juspositivismo, afinal ele se considera competente para impor qualquer lei que o convenha, mesmo que essa entre em desacordo com as crenças religiosas do povo, e por isso reafirma seu lugar de governante, dizendo que cabe a ele o dever de promulgar leis. Por isso Tebas lhe pertence, ou seja, ele reduz o conceito de justiça, de certo e errado, ao direito estampado no sistema normativo do governo de Tebas, independentemente de sua efetividade e satisfação do povo, de modo que ele condena Antígona a ser sepultada viva, por ter contrariado as leis de Tebas. Portanto, para ele, o direito e a justiça não são formados por valores humanos, e sim por leis e fatores fáticos, o que resulta em uma falta de debate e questionamentos entre a população e o governo de Tebas sobre o sistema governamental da cidade, já que por influência do governante,
O direito e a justiça são dissociados de valores fundamentais para o debate dessas temáticas, como a ética, o que resulta em uma crença na divindade dos legisladores e governantes, o que propicia que esses cometam arbítrios no poder. Já a outra personagem principal, Antígona, sofre influência da corrente de pensamento justnaturalista, pois ela decide contra as leis da cidade e pede ajuda a Ismênia para sepultar dignamente o seu outro irmão. Afinal, acredita que a lei dos homens não é superior às leis eternas, pelas quais se guia. Ou seja, para ela, o que é certo e justo corresponderia a uma exigência perene, eterna ou imutável de um direito justo, representado por um valor transcendental ou metafísico de justiça. De modo que, para ela, a justiça é um valor pertencente às leis eternas, que independente do momento histórico, social, temporal e espacial. Entretanto, o outro personagem, Aemon, filho de Creontes e noivo de Antígona, sofre influência da corrente de pensamentos pós-positivista. Afinal, ele tenta convencer o seu pai a voltar atrás em sua decisão, apelando para a razão. Ou seja, ele tenta mostrar para o seu pai a visão do povo que apoia Antígona e vê a sua ação como gloriosa, pois honrou aquele que veio do mesmo ventre materno que ela, destacando que o povo silencia por medo de ofender o rei e não porque o apoia, de modo que para ele a segurança jurídica e a certeza não bastariam para a materialização de um direito justo, pois essa segurança somente é obtida através do medo da população de Tebas, e não porque é fruto da concordância da população com o governo e sua efetividade. Assim, é certo que ele acredita em um diálogo entre a ética, o direito e a justiça, e busca superar a dicotomia do justnaturalismo versus o positivismo jurídico, que é representado pelos dois personagens citados anteriormente, na fundamentação do significado de um direito justo. Portanto, Aemon acredita que seu pai não age com prudência ao governar, de modo que ele defende que deve haver uma ética entre o governante e o seu povo. Já um terceiro ponto a ser tratado sobre essa tragédia é a questão da relação intrínseca entre o Estado, a sociedade e o direito, pois um governo e seu sistema normativo de direito somente se torna legítimo com o apoio da população, que compõe a sociedade, a qual forma um Estado soberano. Dessa forma, como contado na história, o rei Creontes de Tebas praticava muitas ações políticas a quais o povo da cidade não concordava. Porém, a população de Tebas praticava muitas ações políticas a quais o povo não concordava. Porém, a população de Tebas continuava o apoiando, e por isso ele continuava possuindo um poder legítimo. Afinal, a legitimidade é dada pelo dominado e não pelo dominador. Portanto, o direito, o governo e o seu poder político não têm existência em si próprio, pois as suas causas materiais estão nas relações de vida, nos acontecimentos mais importantes para a vida social, ou seja, a sociedade é fonte criadora e área de ações do direito e do poder político de um governo e o seu foco de convergência. Por isso, o direito deve ser estabelecido à sua imagem, o que interfere também na composição do Estado, das sociedades, pois o Estado, além de ser uma instituição social, é uma pessoa jurídica e portadora de direitos e deveres, e por isso o direito deve pressupor normas sobre as ações estatal. Além disso, é perceptível, por meio dessa história, a relação entre o direito, moral e a ética, pois essa tragédia mostra como o direito e o poder político de um governo se revela sensível às mudanças que ocorrem na moral social. Afinal, o povo de Tebas somente apoia o rei Creonte por causa de uma crença em um princípio moral que faz o povo temer praticar alguma ofensa ao governante. Porém, muitas decisões tomadas por esse faz com que a população de Tebas não concorde por ser contrário a outros princípios que fazem parte de sua moralidade social e crenças religiosas. Por isso, o filho do governante, Aemon, tenta convencer o pai a agir com prudência. Afinal, ele tinha uma certa convicção
de que se ele, que possuía quase as mesmas crenças que a população de Tebas, via seu pai como um ditador, havia a possibilidade do povo também adquirir essa visão e se rebelar contra seu pai. Dessa forma, é certo que a moral não programa todo o sistema normativo de direito e político de um governo. Porém, ela favorece esse campo e prestando-lhe valores, o que torna o governo mais eficaz e mais apoiado pela população. Por isso, é necessário uma ética que influencie esse campo e traga princípios que norteiem o campo da jurisdição do direito, baseados na preocupação com o direito à vida, à liberdade e à igualdade de oportunidade. E desse modo, propor um certo respeito às crenças e à moral social da população. O último ponto a ser tratado sobre a história é a crítica direta que essa faz ao direito, pois, como mostrado na tragédia grega, a cidade de Tebas vive sob um regime de governo autoritário, no qual o governante comete diversos arbítrios e exorbitâncias, de modo que o querer coletivo não é valorizado, e muito menos respeitado. Desse modo, são criadas diversas legislações e normas injustas, inadequadas e até mesmo impróprias, o que resulta principalmente na não eliminação de falhas, vícios e desigualdades sociais. Esse fator é representado muito bem na história por meio do machismo totalmente presente no sistema político da cidade, no qual mulheres não podiam assumir papéis importantes no governo. Por isso, as filhas de Jocasta e Édipo não puderam assumir em nenhum momento o trono e ele passou para o seu tio Creonte. Portanto, a história mostra que o direito, para ser eficaz, não pode apenas apresentar segurança jurídica e ser bem estruturado. E sim, ele deve apresentar uma concepção humanista em suas legislações e normas, de modo que deve ter um valor em sintonia com os valores de justiça. Apresentar uma ideologia não distanciada dos anseios populacionais e permitir uma maior atuação do povo. Sim, para que eles possam escolher o seu destino e a sua liberdade na sociedade.